Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé para fazer a leitura? Glória ao Deus Todo-Poderoso. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Senhor, em nome de Jesus eu peço que tu venhas falar conosco agora. Estamos aqui, Pai, para te prestar culto e para aprender a tua vontade para conosco. Vem falar conosco, vem falar com cada um que aqui está. Senhor, nos ensina a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja falando diretamente na necessidade de cada coração. E eu te peço, Pai, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça na minha vida. Querido Espírito Santo, seja o ministrador dessa palavra, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem. Os irmãos lembram que eu estava devendo essa mensagem ainda? Do dia que eu preguei sobre as primícias, né? Na terça-feira retrasada, primeiro dia que eu falei sobre esse assunto, eu falei rapidamente no final da mensagem sobre isso aqui que eu vou estar pregando hoje. E daí na terça passada, como os irmãos pediram, né? Alguns irmãos pediram para eu explicar um pouco melhor sobre o assunto das primícias. Então nós explicamos as primícias e ainda faltou essa parte. Então vamos falar hoje, né? Que eu tinha falado para os irmãos na primeira mensagem, então de terça-feira retrasada, na primeira mensagem sobre este assunto, eu tinha dito para os irmãos então que uma maneira de nós sermos abençoados por Deus, fazendo isso que eu vou estar explicando hoje. Amém? Então vamos entender um pouquinho melhor, né? Como nós lemos aqui a chamada de Abraão, Deus chamou um homem que tinha por nome Abrão e que depois Deus mudou para Abraão. Eu não vou estar explicando o porquê disso, porque senão eu vou fugir do assunto. Mas só para você se localizar, Abrão e Abraão é o mesmo homem, tá? Só que depois Deus mudou então de Abrão para Abraão. E como nós lemos aqui então, diz o seguinte, vou ler de novo. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem. Então nós temos que entender o seguinte: quando Deus chamou este homem, Deus estava com um propósito definido de criar, de fazer para ele, para Deus, uma nação. Tá, irmãos? Então alguns dizem assim, alguns pregam que Deus escolheu a nação de Israel através de Abraão.
Deus não escolheu a nação de Israel. Ele criou a nação de Israel para Ele, para que fosse uma nação dele, um povo dele, o povo escolhido dele. Então Deus não escolheu a nação de Israel do meio de outras nações. Não, Deus criou a nação de Israel. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a nação de Israel, para que você possa entender o porquê que você tem uma bênção quando você ama essa nação, esse país chamado Israel. Então olha só, a nação de Israel não existia ainda. Deus escolheu Abrão e a partir dali então Ele criou a nação, mas ainda não era conhecida como Israel, como nação de Israel, como país Israel. Não era conhecido ainda. Por quê? Porque Abraão foi o primeiro hebreu. Às vezes as pessoas têm dúvidas quanto à maneira de falar. Como eu devo falar, pastora? Israel, hebreu, judeu, israelita, israelense, né? Então são vários nomes que pode ser falado para o mesmo povo. Então nós temos que entender como é que iniciou. Quando Deus chamou esse homem então, Abraão, Ele fez de Abraão então o primeiro hebreu. O que significa hebreu? Deus chamou Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, que hoje é o país chamado Iraque. Tá, irmãos? Abraão saiu da terra onde hoje é o Iraque. Já ouviram sobre Iraque, né? Então, Abraão morava lá. E quando Deus chamou ele e disse, sai da tua terra, porque eu vou te mostrar um outro lugar para você, ele obedeceu, ele não questionou a Deus, ele foi. E quando ele foi, então, ele ficou conhecido como o primeiro hebreu. Por quê? Porque o povo que morava em Canaã, aonde ele chegou, aproximadamente de 2000 a 1800 anos antes de Cristo, Abraão chegou então na terra de Canaã, saindo de Ur dos Caldeus. Ele chegou em Canaã e os povos que moravam ali, então, os moradores daquela região, começaram a chamar Abraão de hebreu. Por quê? Porque hebreu significa além do rio. Então ele tinha vindo além do rio Eufrates. Então Abraão saiu de Ur dos Caldeus e chegou em Canaã, e para isso ele precisou vir além do rio, quer dizer, ele atravessou para chegar lá. Então, hebreu significa isso, da além do rio. Por isso, Abraão foi o primeiro hebreu, conhecido como o primeiro hebreu. Claro isso, irmãos? Amém? Então, olha só, Abraão foi o primeiro hebreu. Então, por que, pastora, que hoje se chama Israel, ou por que hoje se chama judeu, se antes era hebreu? Então, Abraão foi chamado de hebreu porque ele veio da além do rio Eufrates, quer dizer, ele chegou naquela terra, né? E por que então chamar de Israel? Porque depois que Abraão obedeceu a Deus então e saiu da casa do pai dele, né? Não vou poder contar toda a história aqui, mas você pode ler, capítulo 12 de Gênesis, aqui você vai ver toda a história. Então Abraão saiu de lá, o tempo passou, né? Abraão teve um filho chamado Isaque. Estou fazendo um resumão, tá, irmãos? Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó lutou com Deus no vale de Jaboque. Vocês já ouviram essa passagem, né? Amém? E a partir dali, então, começou a ser chamado Israel. Porque, Abraão,
Isaque, Jacó. Isaque, filho de Abraão, Jacó, filho de Isaque. Por que que começou a chamar-se de Israel, então? Porque quando Jacó, tem toda aquela história que ele fugiu do irmão dele, Esaú, porque ele tinha pego a bênção da primogenitura, né? E daí quando ele voltou, anos mais tarde, ele estava voltando para a terra, então, aonde estava o irmão dele, Esaú, e no caminho ele lutou, então, com um anjo que provavelmente era o próprio Senhor Jesus. E quando ele lutou, então, ele lutou com Deus. E você conhece, tem até corinhos, né? Hinos que dizem, né? Que Jacó lutou com Deus, não te largo enquanto não me abençoares. É uma coisa assim que diz aquele corinho, né? Então, porque ele lutou com Deus, Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Então, a partir daí, ficou sendo conhecido como Israel. Não era mais só hebreu, o povo hebreu. Agora, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E a partir dali, então, com o nascimento dos 12 filhos dele, Jacó, ou agora Israel, a nação de Israel começou a ser formada. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Ficou entendido? É um pouquinho, assim, meio complicado, porque eu estou resumindo, né? Porque senão não dá tempo de nós falarmos o que temos para falar. Mas você tem que entender assim, então. A nação que hoje nós conhecemos por Israel, ela começou sendo chamada de povo hebreu através de Abraão. Depois, através de Jacó, começou a ser chamada de Israel. E hoje ainda é chamada de Israel, mas também de povo judeu. Então, se é chamada de Israel, como que surgiu a palavra judeu? Por causa da tribo de Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó, ou 12 filhos de Israel, e da onde também o rei Davi era o líder, né? Era o rei. E por isso, então, os descendentes da tribo de Judá ficaram conhecidos como judeus. Então, hoje, a nação de Israel que nós conhecemos, ela é chamada de tudo isso. Tem pessoas que se referem a eles como povo hebreu, tem pessoas que se referem a eles como povo de Israel, tem pessoas que se referem a eles como povo judeu. Ficou entendido isso, irmãos? Mas é o mesmo povo, certo? Amém? E ainda tem mais um detalhe, já que eu estou falando desse assunto, para você tirar alguma dúvida que você tem. Às vezes você pode ouvir no jornal, no noticiário, alguma palavra assim: fulano de tal, israelita. O que é um israelita? É diferente de israelense. Mas israelita é o que tem a descendência de Abraão, quer dizer, nasceu da descendência de Abraão, é filho de Abraão, descendente, né? Mas que nasceu em qualquer lugar do mundo. Então, aqui no Brasil, pode ter israelitas. Em qualquer lugar do mundo tem israelitas. Por quê? Porque o povo de Israel foi espalhado na diáspora do ano 70, então o povo se espalhou pelo planeta, pelas nações existentes. Mas aonde tiver um descendente de Abraão, pode ter nascido no Brasil, na China, em qualquer outro país, se for descendente de Abraão, é um israelita. Amém? Aqueles que nascem lá na nação de Israel, na terra mesmo de Israel, são israelenses. Certo, irmãos? Então, estou tirando essa tua dúvida, se você tinha, porque às vezes é tanto nome que a gente vê na Bíblia e que vem no noticiário, e você fica pensando, mas por que tanto nome? Será que não é o mesmo povo? Né? Então, é o mesmo povo, só que conhecidos de maneira diferente. Então, veja só, até uma
uma coisa que eu já falei para os irmãos do estudo, isso é só uma curiosidade, só uma coisa que eu quero passar para vocês. Porque esses dias eu estava estudando, né, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, e eu fui olhar da onde que era a descendência do meu pai, que se chamava Cardoso, e descobri que Cardoso é povo judeu. Eu fiquei tão contente, irmãos, em saber que eu posso ter descendência judaica, mas fiquei feliz da vida, né? Então eu fiz essa descoberta, que a assinatura Cardoso veio do povo de Israel, que por fugir, né, da guerra, da perseguição, veio para o Brasil e assumiram esse nome então, Cardoso, né? E não é só eu não, tem muita gente por aí com assinatura, por exemplo, Oliveira, geralmente assim, nome de árvores, porque os judeus, para fugirem da perseguição, eles assumiram nomes de árvores, né? Então você pode ser um descendente de Abraão e nem sabe. Então daí na realidade, já se encontrou um ali. Então na realidade nós somos o que daí, já que temos descendência, mas não nascemos lá? Nós somos israelitas e não israelenses. Então, é possível, né, irmãos? Eu não posso chegar aqui e afirmar isso para você, mas foi a pesquisa que eu encontrei. Então, assim, eu fiquei satisfeitíssima, saber que meu pai podia ser descendente judeu e que eu, então, também tenho essa descendência, né? E que você também pode ter. Né? Amém? Então, isso é só um comentário. Mas, então, assim, irmãos, a nação de Israel foi criada por Deus. Tá? Essa parte aí dos nomes ficou claro, ficou entendido, né? Então quando você vê no noticiário, quando você lê na Bíblia judeu, hebreu ou israelense, você vai saber que é o mesmo povo. E Deus criou então a nação de Israel especialmente para ser a nação dele, a menina dos olhos dele, o povo escolhido dele, porque ele queria fazer da nação de Israel uma nação sacerdote. O que é isso? Uma nação que iria pregar a palavra de Deus para as demais nações do mundo. Só que Israel, por várias e várias vezes, pecou e se desviou de Deus, né? E nós temos que entender o seguinte, irmãos, a nação de Israel, ela é tão preciosa para Deus, ela é tão amada por Deus, que hoje tem uma teologia que se chama teologia da substituição, que é ensinada em algumas igrejas, que é totalmente um engano, é mentira. Essa teologia da substituição, se você ouvir alguém pregando sobre isso, você pode ter certeza que essa pessoa, talvez por falta de conhecimento, está falando uma coisa que acredita ser verdade, mas que biblicamente não é verdade. Então a teologia da substituição, ela é mentira, não é verdade. O que é isso, pastor? O que é essa teologia da substituição? Talvez você já tenha ouvido essa frase, que no meio evangélico é muito comum as pessoas dizerem assim: a igreja é o Israel de Deus. Alguém já ouviu essa frase? Já, irmão? A igreja hoje é o Israel de Deus. Não é verdade. A igreja é a igreja. Israel é Israel. Israel é a nação criada por Deus e amada por Deus, e que Deus nunca vai abandonar. E a igreja, nós somos a igreja, como eu falo sempre isso para vocês. No dia de Pentecostes, depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, a igreja então foi formada no dia de Pentecostes, está escrito lá em Atos capítulo 2, então ali se iniciou a igreja. Nós estamos vivendo hoje o tempo da igreja, nós somos a igreja de Jesus. Quando que vai acabar o tempo da igreja? No momento do arrebatamento. Então o período da igreja é desde Atos 2,
com a descida do Espírito Santo, que foi o dia de Pentecostes, e só vai terminar no dia do arrebatamento. Mas e a nação de Israel? A nação de Israel foi criada por Deus para ser especial. Então essa teologia da substituição diz que hoje a igreja é a única que Deus ama, que Deus abandonou Israel, que Deus não quer mais saber de Israel. E não é verdade. A igreja, nós somos a noiva de Cristo, a noiva de Jesus. Amém? Você já sabe disso, eu tenho falado isso aqui várias vezes. E Israel nós podemos entender pela palavra do Senhor que Israel é a esposa do Pai. A igreja é a esposa de Jesus. Israel, a nação de Israel, é vista no Velho Testamento e também no Novo, mas a explicação maior está no livro de Oséias, como a esposa do Senhor dos Exércitos, a esposa do Deus Todo-Poderoso. Então, como que nós podemos entender isso? O Senhor não abandonou Israel. Quem acredita nessa teologia da substituição e diz que hoje a igreja é o Israel de Deus, está totalmente enganado. Porque se fosse assim, como que nós podemos explicar que em todos esses anos Israel nunca foi destruído? Se você acompanha a história de Israel, quem sabe você não acompanha muito esse assunto, mas comece a pesquisar, a se informar sobre Israel. A nação de Israel, desde que foi formada, sempre o diabo tentou destruir esta nação. Sempre o diabo tentou destruir o povo de Israel. Ou posso falar aqui o povo judeu, né? Até mais uma explicaçãozinha sobre o povo judeu, que eu esqueci de falar, que é o mesmo povo de Israel, mas que hoje nós sabemos que quando se trata de religião, o judaísmo é a religião da nação de Israel. E aí tem um detalhe importante assim, irmãos, que pode ser um hebreu sem ser judeu. Ih, pastor, agora você complicou minha cabeça. Estava indo muito bem, agora complicou minha cabeça. Como que pode ser um hebreu sem ser judeu? Porque pode ser um hebreu descendente de Abraão, mas pode não praticar a religião do judaísmo. Ficou entendido isso? Porque a religião, então, é chamada de judaísmo. Mas nem todos que moram em Israel praticam a religião do judaísmo. É como nós aqui no Brasil. Infelizmente, eu digo, aqui o nosso país é conhecido, na sua maioria, que todos são católicos. Não é verdade? A maioria aqui do povo brasileiro é conhecido como a religião, predominante é o catolicismo. Mas nós não praticamos o catolicismo. Então, nem todos que moram em determinado lugar praticam a religião predominante. Então, assim, pode-se ser um hebreu sem ser judeu, quer dizer, é descendente de Abraão, mas não pratica a religião do judaísmo. E também pode-se ser um judeu sem ser hebreu. Ai, pastor, agora deu mais nó na cabeça. Pode ser um judeu sem ser hebreu, por quê? Porque qualquer nação, qualquer pessoa que nasceu e que não tem descendência de Abraão pode ser pode ser um judeu se converter ao judaísmo. Ficou entendido isso? Amém? Então veja só, isso aqui para você entender a diferença então quando se trata de judeu e judaísmo. Mas agora falando do povo judeu em si, irmãos, como que nós podemos dizer que Deus abandonou Israel, se desde o início Ele sempre protegeu, sempre livrou, e o diabo sempre tentou destruir a nação de Israel? Por que o diabo sempre quis fazer isso e ainda quer? Desde o início ele quis fazer isso,
porque lá em Gênesis capítulo 3, no chamado proto-evangelho, que foi o primeiro evangelho, né, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça do inimigo, pisaria a cabeça da serpente, desde ali o diabo quer destruir a descendência do povo judeu, porque ele sabia que Jesus viria desta nação. Jesus é um judeu. Tem gente que diz Jesus foi um judeu. Não, Jesus é um judeu porque ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. Então Jesus é um judeu. Ele ressuscitou e continua sendo e tendo a descendência do lugar onde ele nasceu. Ele foi em Belém de Judá, em Israel. Amém? Então o diabo sempre quis destruir a nação de Israel, porque ele sabia que dali viria o Salvador do mundo. Mas e depois que Jesus veio e nasceu, e o diabo não conseguiu impedir Jesus de nascer, então por que ele ainda continua perseguindo Israel? Por que ele ainda quer destruir a nação de Israel? Porque a vontade do diabo é desmoralizar Deus. O diabo faz de tudo para que as pessoas digam assim: Deus estava errado. Só que isso ele nunca vai conseguir, graças a Deus, porque Deus é perfeito. Mas por que ele faz isso? Ele sempre tenta destruir a nação de Israel para dizer que Deus não cumpriu a promessa que ele fez para Abraão de proteger para sempre. Ficou entendido isso, irmãos? Então o diabo tentou, em todo esse espaço da história, tentou destruir a nação de Israel. Na Segunda Guerra com Hitler, né? Nós sabemos que o número que se fala é 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra, mas foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que isso. Mas a história nos conta, então, que foram, na realidade, foram mortos na Segunda Guerra 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus, ou seja, descendentes de Abraão, totalizando 6 milhões de judeus na Segunda Guerra. Mas esse é um número calculado, pode ter sido muito mais. Então, qual era a intenção de Satanás em usar Hitler para matar o povo judeu? Para dizer assim: se eu conseguir acabar com a nação de Israel, eu desmoralizo Deus, porque daí Deus não cumpriu a promessa de proteger a nação que ele criou. Ficou entendido isso, irmãos? Então a intenção do diabo é essa, é fazer com que o povo diga assim: Deus mentiu, ou Deus não tem poder para conseguir proteger o que ele criou. Então a intenção do diabo é essa. Mas ele nunca vai conseguir fazer isso, porque a mão de Deus protege Israel de uma maneira tão grandiosa, tão maravilhosa, que o povo ficou, nós sabemos que a nação de Israel ficou aproximadamente 1.900 anos sem existir, mas sem existir como nação, uma terra fixa. Mas as pessoas existiam, os descendentes de Abraão existiam espalhados pelo mundo. E daí no dia 14 de maio de 1948, voltou a ser nação, terra fixa, terra do povo de Abraão, lá onde hoje nós conhecemos como Israel. E essa nação, irmãos, ela é tão especial, que a palavra do Senhor nos diz que ela seria uma taça de tontear. O que é isso? Todas as outras nações, todo o mundo estaria com o olhar fixo nessa nação, em Israel. E todos tentariam destruir Israel. E todos tentariam pegar o que eles têm lá em Israel. Então Deus sempre protegeu. Se você olhar alguns documentários no YouTube, eu até aconselho vocês, esses tempos eu mandei o testemunho de um soldado
de Israel, que contava como foi que eles venceram a guerra dos 6 dias, que foi no tempo que eles voltaram a ser nação. E aí então, como que Deus protegeu? Deus age de maneira miraculosa, Deus realiza milagres mesmo, Deus faz anjo aparecer, Deus faz anjo lutar pelo povo, porque é um povo especial. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então veja só, Deus protege essa nação, Deus ama essa nação, e quando Deus se manifesta, aqui no versículo que nós lemos, versículo 3, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo com esse versículo aqui? Aquele segredo que eu falei para vocês, que é um dos segredos que a Bíblia nos conta e que o povo às vezes não se apercebe. O que é isso? Olhe bem, Deus falando: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós temos que amar esse povo judeu, o povo de Israel, e não somente amar, mas nós temos que orar, abençoar esse povo. Quem sabe você nunca orou pelo povo judeu, quem sabe você nunca orou pela nação de Israel, e se você nunca fez isso, você está perdendo uma bênção grandiosa na tua vida. Porque Deus está dizendo, abençoarei os que te abençoarem. Você já abençoou essa nação? Essa nação que é tão pequenininha. Irmãos, imagine assim, o tamanho, a extensão territorial de Israel é o mesmo tamanho do estado do Sergipe aqui no Brasil. Olha o tamanho que é o nosso país. E o estado do Sergipe é o tamanho da nação de Israel. Então não é uma nação enorme, é uma nação pequena, comparada com os outros países, que têm uma extensão territorial enorme. Israel é pequenininho no meio de grandes nações, mas que nunca ninguém conseguiu destruir. Por quê? Porque tem a mão do Deus Todo-Poderoso, protegendo. E a bênção de Deus então é essa, aqueles que abençoam Israel, Deus abençoa. Quem sabe você não tinha parado para pensar nisso ainda, ou se já e de repente esqueceu, volte a se lembrar e a praticar agora essa oração. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Muita gente faz piada com o povo judeu, falam que judeu é avarento, que judeu nunca perde nos negócios, porque eles sabem mesmo negociar. É um dom que Deus deu para eles. Eles têm esse dom de saber negociar, de saber ganhar dinheiro. Eles têm esse dom. E aí o povo muitas vezes fica falando mal, dizendo que judeu é desonesto, dizendo que judeu é ladrão, dizendo que judeu se aproveita dos outros. Em outras palavras, o que está acontecendo? Estão amaldiçoando. E Deus diz o seguinte: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então tem gente que vai mal na vida e não sabe por quê. Uma das razões pode ser essa, que fala mal de Israel, fala mal do povo judeu porque não tem conhecimento bíblico, fala mal, diz que é ladrão, diz que é um povo que se aproveita dos outros para ficar rico. Tem gente que fala isso, e isso não é verdade. Eles têm a bênção de Deus na vida deles. Então os que falam isso, que fazem piadinha do povo judeu, cuidado, vão estar debaixo da maldição de Deus, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Então imagina só, irmãos, ninguém queira estar debaixo de uma palavra dura de Deus. A palavra nos diz que Deus não se deixa escarnecer, de Deus ninguém zomba.
A Bíblia nos fala isso. Então, se Deus disse que ia amaldiçoar aqueles que falarem mal e que amaldiçoarem a nação dele, a nação escolhida, a nação que ele criou, então cuidado, né? Não aceitem mais piadinha. Alguém aqui já ouviu, já te contaram uma piadinha de judeu, alguma coisa assim? Já falaram? Já, irmão? Pois é. Por quê? Porque o diabo faz de tudo para desmoralizar o povo judeu e desmoralizar a Deus, dizendo que Deus não tem poder para cuidar da nação que ele mesmo criou. Então, por isso ele quer destruir. E por isso ele vai tentar destruir até o final. Mas Deus não abandonou Israel. E nunca vai abandonar. Tanto que, eu quero que você abra a tua Bíblia agora, só para eu confirmar o que eu te falei. Abre em Oséias. Oséias. Capítulo. Vamos ler aqui capítulo 1, que nos fala a respeito do profeta Oséias, que Deus mandou se casar com uma prostituta. Não vou ler todo o capítulo 1, mas vou ler só um pedaço aqui para você entender o que eu quero te explicar. Ó. No versículo 2 diz assim, Oséias capítulo 1, versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Se você continuar lendo, você vai ver toda a história do profeta Oséias, e eu vou te resumir a história dele aqui então. Quando Deus deu essa ordem aqui para Oséias, ele disse o seguinte: você vai se casar com uma prostituta. E o que aconteceu? Essa prostituta não foi fiel ao profeta. Ela traiu o profeta. Ela teve 3 filhos. Se você continuar lendo aqui, você vai ver os nomes dos filhos. O primeiro filho provavelmente foi de Oséias, e os 2 outros foram filhos de adultério. Por que Deus mandou Oséias casar com essa prostituta? Porque ele estava fazendo como símbolo da nação de Israel. E ele como esposo. Porque ele mostrou aqui que ele criou aquela nação tão amada, tão querida, a nação esposa do Senhor dos Exércitos, e ela traiu o esposo. Então, por isso, em simbologia, podemos dizer assim, Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta para representar Israel e ele. Que Israel traiu a Deus quando buscou a outros deuses, a deuses falsos das outras nações. Israel adorou Baal e Astarote, deuses da terra de Canaã. E por que Deus quis fazer isso? Depois, essa mulher de Oséias, uma prostituta, que Deus mandou ele se casar com essa prostituta, ela traiu ele. Depois de toda a traição que ela fez, ela foi vendida em um mercado de escravos. Ela foi levada, eu estou só te resumindo aqui, mas por favor, leia o livro de Oséias, que você vai entender claramente. Ela foi levada a um mercado de escravos para ser vendida como escrava. E lá nesse mercado, Oséias, segundo a ordem de Deus, foi lá e resgatou aquela prostituta que era esposa dele. Pagou um alto preço pela mulher dele que estava sendo vendida como escrava por causa do seu adultério. E o que significa isso? A prostituta representa a nação de Israel. E Oséias, o profeta, aqui era símbolo do Deus Todo-Poderoso,
que ama essa nação, mesmo esta nação tendo virado as costas para o Senhor, tendo rejeitado o Senhor Jesus como Salvador, mesmo assim Deus ama Israel. E se Deus ama Israel, imagina como que nós devemos amar. Aí você pode dizer, mas pastora, o que isso tem a ver? Tem a ver que depois do arrebatamento da igreja, Deus vai voltar a tratar com Israel, a sua esposa, que vai ser quando ele vai no mercado de escravos e vai comprá-los de novo. O período da grande tribulação é o tempo de restauração para a nação de Israel. Hoje, eles estão em pecado diante de Deus, porque buscaram a outros deuses, mas Deus não deixou de amar essa nação. E vai resgatá-los no tempo do período da grande tribulação, vai ser para a restauração de Israel, o tempo de angústia de Jacó. Então nós podemos entender que Deus mandou o profeta Oséias fazer isso aqui, para nós entendermos que ele nunca deixou e nunca vai deixar de amar a nação de Israel, mesmo a nação tendo traído com outros deuses, porque Israel cometeu adultério espiritual, foi buscar outros deuses, abandonou o seu Criador, abandonou o seu esposo, abandonou o seu marido, que é o Senhor dos Exércitos. Ficou entendido isso, irmãos? Então Deus nunca deixou de amar Israel. Por isso a teologia da substituição é enganosa. A igreja é uma coisa, Israel é outra. São dois povos distintos, mas os dois povos amados por Deus. Amém? Então olhe só, irmãos, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Comece a orar por Israel. Nas tuas orações, quando você for falar com Deus, quando você dobrar os teus joelhos, peça para que Deus abençoe o povo judeu, peça para que Deus abençoe a nação de Israel. Ah, pastora, mas é preciso isso? Se Deus disse que Ele nunca abandonou e nunca vai abandonar, então Ele está abençoando. É claro que Ele está abençoando, mas a promessa dEle é: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Então por que, irmãos, que nós vamos perder essa bênção de Deus só pelo fato de não querermos orar por Israel? Ficou entendido isso? E ainda tem mais um versículo que eu quero que você abra também comigo. O livro de Oséias eu posso estar pregando um outro dia para explicar melhor essa situação aqui. Mas hoje eu tive só que te dizer isso para você entender que Deus nunca abandonou e nunca vai abandonar a nação de Israel. Agora abra a tua Bíblia em Salmo de número 122. Salmo de número 122. E essa mensagem, irmãos, eu estou trazendo para vocês por causa daquela mensagem, a primeira, né, a respeito da crise que nós estávamos vivendo aí com os caminhoneiros, que eu falei para vocês: não se preocupem, o povo de Deus não vai sofrer. 122, versículo 6. Aqui tem outra coisa que Deus nos fala sobre essa nação. A capital de Israel é Jerusalém, tá, irmãos? Então olhe bem o que diz aqui, no versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém. Você tem orado por Jerusalém? Ou você acha que Jerusalém é só mais uma cidade, como qualquer outra? Como São Paulo, que é uma grande cidade, como Rio de Janeiro, que é uma grande cidade? Não é. Jerusalém é a terra santa, é a terra amada. E Deus diz aqui, orai pela paz de Jerusalém. Você hoje orou por Jerusalém? Quem sabe você pode dizer: eu não sabia, pastora. Agora você sabe. Então hoje, antes de você dormir, ore por Jerusalém. Ore pelo povo judeu. E ainda diz mais, no mesmo versículo 6. Sejam prósperos os que te amam. Como eu falei,
essa mensagem eu trouxe por causa da preocupação dos irmãos que estavam ali com a crise, né, dos caminhoneiros, que estava faltando tudo. E eu disse, não se preocupe, que o povo de Deus não vai sofrer. E aí eu disse, vou ensinar os segredos para vocês, para nós não sofrermos junto com o povo do mundo. Primeiro foi as primícias, e agora amar Israel. 2 segredos. Deus abençoa, porque Deus não mente. Deus não pode mentir, Deus não pode ir contra o caráter dele. Então ele está dizendo aqui, ó, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Se você ama Israel, mas irmãos, tem que ser amor, não dizer assim, eu não sabia, a partir de hoje então eu vou ter que amar. Não, não é que você vai ter que amar. Você tem que amar porque é povo de Deus, porque é nação santa, porque é cidade santa, Jerusalém. Ó, sejam prósperos os que te amam. O que é prosperidade? Eu já ensinei aqui para vocês que prosperidade não é só dinheiro, né, irmãos? Amém? Vocês já sabem isso, né? Quando se trata de prosperidade, é em toda a área da nossa vida. Quer dizer, Deus quer abençoar toda a área da tua vida. Como eu falo sempre na oração das ofertas. Se você é próspero, você tem saúde. Não significa que você nunca vai ficar doente. Nós estamos no mundo, somos sujeitos às coisas do mundo, você pode ficar doente. Mas na tua maioria você é uma pessoa saudável. Você tem saúde porque faz parte da prosperidade de Deus para a tua vida. Você pode ficar doente um dia, você não está bem, mas você não é aquela pessoa que vive internada, que vive sofrendo, que vive se lastimando, Você não é isso. Porque se você tem prosperidade, você tem saúde. Ficou entendido isso? Amém? Então prosperidade, irmãos, olha só, é ter saúde, é ter paz. Quem tem paz é próspero. Como assim? O mundo é atribulado. A situação do mundo está difícil. E vai ficar cada vez pior. Eu falo sempre isso para vocês. Alguns me chamam de pessimista. Mas eu não sou pessimista. Eu sou realista. Porque a Bíblia diz que vai ficar pior. O mundo. Mas os que são de Jesus têm proteção. Então mesmo o mundo estando em agonia, os filhos de Deus têm paz. Por quê? Porque tem prosperidade, tem saúde, tem paz, tem alegria. Você pode estar enfrentando um problema enorme na tua vida, mas você tem a alegria dentro de você, porque você tem Jesus. A alegria do Senhor é a minha força. A palavra do Senhor nos diz isso. Então você tem alegria, você pode estar passando por dificuldade, mas você tem alegria porque você tem Jesus, porque você sabe que essa vida aqui um dia vai terminar e a vida verdadeira é lá na glória. Então você é feliz por isso. Então você é próspero. Você é próspero, irmãos? Amém? Venha o que vir. É claro que tem situações que você pode chorar, a pessoa é ser humano, mas você é feliz, você tem alegria, porque você serve a um Deus Todo-Poderoso. Você tem um sono abençoado, isso faz parte da prosperidade, irmãos. Quantas pessoas só conseguem dormir se tomar muito remédio? Você já parou para pensar nisso? Se você dorme tranquilamente, você é próspero. Precisa de remédio para dormir? Quem sabe uma vez ou outra, por uma situação de saúde, você precise. Mas não sempre. Você pode deitar na tua cama e dormir tranquilo. E eu tenho essa bênção, irmãos, eu durmo tão bem. Ainda mais no inverno, com esse friozinho, é bom demais, né? Mas tem gente que não consegue, irmãos. Mas aquele que tem prosperidade. Eu poderia falar aqui muito mais outras coisas, mas nosso tempo não está permitindo. Então ficamos nessas aqui, ó. Prosperidade, saúde, paz, alegria, sono tranquilo. Só citei 4. Mas quem tem isso é próspero. E muitas outras coisas, que eu não posso citar agora.
Ah, pastora, mas eu vou ser próspera só nisso, eu quero prosperidade também financeira. Claro que Deus vai te dar prosperidade financeira. Ele não vai te deixar milionário. Olhe bem o que eu falo sempre, sou contra a teologia da prosperidade. O evangelho é salvação de almas e não para enriquecer pessoas. Mas Deus não vai deixar faltar o que você precisa. Então Deus não vai te dar aquilo que você deseja sempre. Ele pode te dar, Ele tem alegria em atender os nossos desejos. Mas quando Ele sabe que aquilo nós não precisamos, Ele não nos dá. Deus nos dá o que nós precisamos, não o que nós queremos. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ame Jerusalém, ore por Jerusalém. Diga nas tuas orações, Senhor, que haja paz em Jerusalém, que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Abençoe a nação de Israel, Senhor. Ore nesse sentido, mas ore de coração, busque de coração ao Senhor. E você vai ter essa bênção que o Senhor disse. Abençoarei os que te abençoarem, abençoe Israel, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você não quer ser amaldiçoado por Deus, né? Então comece a partir de hoje a orar por Jerusalém, pela nação de Israel toda. E lá no início, quando nós lemos em Gênesis 12, que Deus chamou Abraão, estou terminando com isso aqui agora. Ele disse assim para Abraão, sê tu uma bênção. E ele diz isso hoje para nós também. Se nós abençoarmos Jerusalém, seremos uma bênção. Amém? Ficou entendido, irmãos, o porquê disso? Me desculpe se aquela parte ali de Oséias eu não pude explicar muito, porque o tempo não permitiu. Um outro dia eu posso explicar. Mas então pense nisso. Israel é a esposa do Senhor dos Exércitos. Ame essa nação, porque Ele vai abençoar aqueles que abençoarem a nação e a cidade de Jerusalém. Você está disposto a receber essa bênção? E aí você fique bem sossegadinho, irmão. Né? Aquele dia que eu comecei a mensagem a respeito da crise, estou terminando agora. Pode vir a crise que vier no mundo, no Brasil, na nossa cidade, seja lá onde for. Você é abençoado por Deus. Então você não vai sofrer junto com o mundo. Nós não vamos sofrer junto com o mundo. Porque nós temos a bênção do Deus Todo-Poderoso. Amém?